Mais uma vez, um debate para a Prefeitura de São Paulo acaba em confusão e briga, em grande parte causado por Pablo Marçal e o seu entorno, nesse caso, né? O que aconteceu foi agora que ocorreu um debate realizado, né, organizado pelo Flow Podcast, o primeiro debate organizado por um podcast no Brasil. E aí, no final do debate, depois de horas de debate, houve uma confusão e o assessor do Pablo Marçal agrediu o marqueteiro do Ricardo Nunes. Eu vou assistir com vocês aqui a cena do finalzinho desse debate para você entender o que aconteceu e depois falarmos algumas coisas sobre isso, porque tem tudo a ver com o que a gente abordou aqui nos últimos dias, né? Então assistam aqui a confusão no debate Flow. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado, mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade de, se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não, de forma... Não, eu não estou nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom, foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato. É apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E é a Polícia Federal mesmo, seu banana. O senhor está advertido, corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Ok? Bem, a situação se repete. Nesse caso, a agressão não foi de um debatedor contra o outro, mas foi da equipe desses políticos. E aí eu vou ser obrigado a repetir algumas coisas que eu disse quando houve a cadeirada, né? Quando o Datena deu uma cadeirada no Pablo Marçal e mandou lá o Marçal para o hospital, né? E aí o que acontece é o seguinte: a gente tem aqui um tipo de atuação política, um tipo de, sabe, tática política que parte em grande medida do Pablo Marçal, que é esse agente provocador, que é alguém que está lá para atiçar os ânimos, para desestabilizar as pessoas, para incitar inclusive esse tipo de reação. E aí eu não entendo, realmente eu não entendo por que ainda insistem ou, sabe, ou perseveram na ideia de convidar essa pessoa para os debates. É claro que ele está ali entre os principais nomes cotados para a prefeitura, né? É o terceiro colocado atualmente nas pesquisas de intenção de voto para a prefeitura de São Paulo, mas, por outro lado, a gente tem um participante aqui que é incapaz de seguir as regras, é incapaz de atuar de modo civilizado num debate e, como eu falei, serve como esse agente provocador. Ele vai lá e atiça os ânimos, inflama todo mundo, as reações são todas, sabe, exacerbadas, porque você tem alguém que está o tempo todo provocando, jogando apelido, fazendo provocações, fazendo acusações graves, às vezes, né, calúnia ou outros tipos de crimes contra a honra. Então você tem um cidadão lá que não consegue respeitar as regras. Você percebe aqui nesse final, né, nesse trecho que eu mostrei aqui, o apresentador tentando controlar no momento final do debate, como eu falei, foram horas de debate, 4 horas quase de debate, quando você tem no final ali, ele continua insistindo em táticas para desestabilizar os opositores. E aí leva a essa confusão, leva à violência, nesse caso de um assessor do Marçal contra um membro da equipe do Ricardo Nunes, e aí, mais uma vez, joga tudo pro lixão. Em vez de projetos, em vez de ouvirmos as propostas fornecidas pelos candidatos, o que você tem como resultado, né, como desfecho, como chave de ouro, é a confusão, é a violência. E aí, como eu falei, eu não entendo porque ainda convidam o Marçal para esses debates, porque já se sabe como ele procede,
já se sabe que ele é incapaz de respeitar as regras do debate. E no caso do Datena, como ele não foi removido da corrida eleitoral, porque uma agressão que você tem um candidato agredindo outro também, para mim, isso é inaceitável. Se a gente pensa, por exemplo, em analogia, né, com times de futebol, basta pensar como, por exemplo, na Inglaterra eles controlaram os hooligans, que eram, sabe, os torcedores que iam para brigar no estádio de futebol, que eram as torcidas organizadas britânicas. Como eles controlaram isso? Bem, usaram várias táticas diferentes, a polícia teve que investigar e, sabe, singularizar ali quem era aqueles que causavam confusão, mas houve punição para times, houve punição para a torcida, ou seja, se houvesse briga, a torcida não poderia voltar organizada, né? Não poderia voltar no próximo jogo. Isso foi adotado em alguns países também, não apenas na Inglaterra, mas em outros países também se adotou esse tipo de estratégia para tentar conter a violência. Porque aqui a gente fala de questões, mais uma vez, éticas, né? De modos de comportamento, de como a gente entende as relações entre as pessoas, e aí isso reflete, obviamente, na questão política, como a gente gostaria que fosse o modelo político de um país e quem são os representantes nossos, né? Pessoas que vão estar lá no parlamento, vão estar lá no executivo, vão estar em esferas de poder representando os cidadãos. Você quer esse tipo de comportamento, você quer esse tipo de princípio ético para lidar com os demais? E aí a resposta tem que ser de nós mesmos, né? E aqui eu estendo essa lógica para qualquer agente político. Qualquer agente político que pratique violência física deveria ser repudiado, deveria ser, sabe, condenado publicamente, pelos seus eleitores, inclusive, de modo que isso não se torne um padrão. Eu entendo que muita gente vai dizer que o modelo democrático no capitalismo ele é por si próprio violento. E aí há argumentos de que é preciso mudar completamente o sistema, como mudar o sistema econômico de um país para que você pudesse, em tese, reduzir esse teor de violência. Eu acho uma bobagem completa isso, até porque se a gente olha a história da humanidade, ela é uma história violenta, inclusive de momentos nos quais você tem violência política, mas embora a gente possa compreender isso, a gente não pode aceitar que numa democracia isso seja a norma, isso seja o padrão. Pelo contrário, a norma deveria ser a troca de ideias, o debate. O parlamento é isso, né? O local no qual as pessoas falam, trocam ideias e tentam elaborar projetos para melhorar a vida de todos os cidadãos ou de uma parte significativa dos cidadãos. Então, para mim, é inaceitável que a gente observe isso nos debates. E como eu falei recentemente aqui, a gente não pode imaginar que alguém que incita a violência, incita o ódio, incita a animosidade, incita a polarização política, incita as diferenças, que instiga esse tipo de reação violenta, a gente não pode imaginar que uma vez no poder ele vai mudar de posição, ele vai mudar de postura, ele vai ser, sabe, conciliador. Eu falei sobre o caso do Bolsonaro aqui, inclusive me recordo claramente também como os jornalistas tentavam fazer isso, né? Ah, não, o Bolsonaro vai ganhar a eleição e depois ele vai ser constrangido pelas instituições, aí ele vai ser um político normal, ele só é um provocador porque ele está em campanha, depois que passar a campanha ele vai melhorar. E não é o caso, na verdade a gente sabe que não funciona assim. Em outros momentos históricos também, quando se observa esse tipo de discurso divisivo, quando a pessoa chega no poder, continua sendo divisível porque é a divisão, é instigar o ódio que gera esse elemento de agregação dos seus seguidores, dos seus correligionários. Você tem que criar um grupo inimigo, você tem que criar, sabe, o antagonista para que as pessoas fiquem motivadas, sabe, mobilizadas pelo ódio, de modo que sempre estejam engajados. É o tipo de retórica que apela para as emoções primitivas, apela para essas emoções negativas que são agregadoras. Isso tem a frase clássica, né, do Martin Luther King Jr., não vou saber se está de cabeça aqui a frase, mas que as pessoas que praticam mal, elas conseguem reunir muito mais as pessoas do que aquelas que praticam bem, porque o ódio é uma força agregadora. É muito mais fácil você odiar um outro grupo do que você ser compassivo, do que você perdoar o outro. É muito mais fácil você reunir em torno do ódio ao outro. E aí muitos grupos adotam esse tipo de retórica, uma retórica polarizadora, uma retórica divisiva, porque isso tem efeitos imediatos e práticos. É claro que no caso do Marçal a gente viu uma reação contrária em relação à cadeirada, né? Muita gente pensou que o fato dele ter sido atacado pelo Datena, que isso aumentaria a popularidade dele, daria uma espécie de chancela de mártir, assim como o Bolsonaro quando foi esfaqueado, mas não foi bem o caso. O Pablo Marçal caiu nas pesquisas depois da cadeirada, quem cresceu foi o Datena. Daí você percebe como as pessoas estão dispostas a recorrer à violência em certas circunstâncias, porque elas justificam isso com base na ideia de que elas são as moralmente corretas, moralmente justas, e assim a violência que elas praticam tem uma justificativa moral.
E é claro que, mais uma vez, você entra num risco tremendo, de um círculo vicioso. Porque se você pratica violência, nada garante que essa violência vai ter algum fim, né? Porque você agride os seus adversários, seus inimigos, e isso gera mais raiva dos seus inimigos, de modo que eles vão reagir e assim por diante. É o ciclo da violência, né? É um grupo agredindo o outro de modo que isso nunca tem fim. Não tem fim, não apazigua nunca. É preciso que em algum momento se estabeleça um basta. Basta pensar na situação que a gente tem lá no Oriente Médio, lá na Palestina, agora conflitos entre Israel e o Hezbollah no Líbano. É uma situação que não tem como desarmar, porque qualquer ação de um grupo contra o outro vai gerando esse espírito de vingança e o negócio fica perpetuamente funcionando, porque lá vai Israel, mata um palestino, esse palestino tinha família, tinha amigos, tinha parentes, e as pessoas querem se vingar de Israel. Eles vão lá, matam os israelenses têm parentes, amigos, sabe, conhecidos, e as pessoas querem se vingar da morte dos israelenses. Isso gera esse ciclo interminável de ódio que simplesmente não tem como desarmar. Qualquer situação histórica em que grupos antagônicos, adversários, conseguiram se reconciliar foi justamente quando deu um basta e olha só, parou, agora a gente vai tentar recomeçar do zero aqui, tentar apagar essas mágoas do passado, que nem sempre é possível fazer, mas tentar apagar essas mágoas do passado e seguir adiante, porque a gente não pode ficar nesse ciclo autodestrutivo de ódio para sempre. Então eu entendo que nesse caso aqui, o que está acontecendo em relação a esses debates no Brasil, que estão degringolando e acabando em briga, acabando em cadeirada, acabando em soco, o que está acontecendo aqui é uma conivência em relação ao discurso agressivo do Pablo Marçal, que é um discurso desestabilizador. Estão permitindo com que ele sambe na cara dos demais candidatos, estão permitindo que ele atue desse modo. Eu entendo que deveria ser punido com o afastamento dos debates, ou pelo menos de algum número X de debates, né? 3 debates, 4 debates, mas é claro que muitas emissoras ou muitos jornais dependem da visibilidade que a presença dele dá, porque ele é o mais conhecido ali, é o mais popular dos candidatos, possivelmente em termos de rede social, então não querem abrir mão dessa fatia da audiência que vai assistir o debate, mas deveria ser punido com afastamento dos debates por um período. Como eu falei, no caso da Atena, deveria ter sido removido da corrida eleitoral. Eu não acho que faz sentido ele continuar participando na candidatura depois de ter agredido fisicamente um outro candidato. Não faz o menor sentido. Mas o fato é que a gente tem visto essa desintegração desses debates no Brasil. O caso de São Paulo, esse caso exemplar aí, o modo como isso foi sequestrado por uma agenda que é uma agenda agressiva, é um tipo de retórica agressiva. Me dá um certo desespero assistir esse tipo de cena, né? Mas eu quero ouvir de vocês aqui o que vocês pensam sobre essa situação. Mas antes de concluir, eu quero dividir com vocês uma história engraçada aqui, porque ontem a gente passou o dia rindo com isso, porque foi engraçado e eu quero contar para vocês, porque é uma curiosidade bizarra, né? Não sei se vocês sabem, mas eu toco piano há muito tempo, quase 30 anos eu toco piano. Além de ser um hobby para mim, né? Além de ser uma coisa que eu gosto de fazer, que me dá prazer, é também uma forma de meditação, assim. Então, assim, quando eu tenho que pensar algum tópico para um vídeo, quando eu, sei lá, eu falo sobre o Pablo Marçal aqui, como fiz de hoje, né? Como eu fiz hoje, eu vou lá pro piano, fico tocando uma música e fico pensando na morte da Bezerra. Então, assim, para mim é um modo de, sabe, de me concentrar em outras coisas também. É um modo de limpar a mente, ficar lá pensando em outras coisas e tentando elaborar o que eu falo para vocês. Eu não tenho roteiro aqui, eu sento e falo para vocês, mas antes eu penso bastante no que eu vou falar. E aí, o mês que vem vai ser meu aniversário e eu tô comprando um monte de partituras aqui para me presentear, né? Então, assim, comprei umas partituras. E o que aconteceu foi que recentemente eu comprei uma partitura de uma editora húngara chamada Koneman. E eu fiquei, sabe, encantado com a qualidade da publicação dessa editora, né? Eu fiquei encantado mesmo, assim, são, sabe, publicações muito bem impressas, de alta qualidade. E eu falei assim, pô, vou trocar então as partituras que eu tenho atualmente por outras da Koneman, porque simplesmente são maravilhosas as partituras. E aí quem toca instrumentos, toca piano, conhece algumas edições, né? Por exemplo, essa aqui, que é da Henle Verlag, que acho que é a mais conhecida entre os pianistas, que é bem tradicional, é uma editora alemã, e aí é bem famosa mesmo, são publicações de qualidade também, mas com o tempo ela vai se desfazendo, a capa é bem vagabunda, então assim, ela começa a se esfarelar e começa a se desintegrar, então assim, embora seja bonita e cara essa publicação aqui, eu não curto muito a qualidade dela no longo prazo, né? Então assim, ela começa a se desfazer. E aqui na Espanha você tem algumas edições que eu acho são mais baratas, né? E não são muito bonitas, assim, por exemplo, essa aqui, que é a editorial Boileau, que é uma de Barcelona, que é uma edição meio vagabunda, assim, por dentro a impressão também não é tão bonita assim, mas é barata e daí você pode comprar aqui para poder tocar, né? E tem essa outra aqui que é a Schirmer,
com essa capa horrorosa, amarelona, assim, e é uma impressão de qualidade. Então, assim, dentro tem uma boa impressão, mas é feia, é bem feia, né? Mas também é barata. Eu comprei dessa edição da Kahneman, e eu fiquei encantado, porque eu comprei uma caixa do Haydn, que é um compositor alemão que foi professor do Beethoven, e veio essa caixa maravilhosa aqui. Não é propaganda da Kahneman, não. Não tô ganhando nada pra isso. E eu fiquei fascinado, assim, tipo, vou tentar pegar uma partitura aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um álbum de sonatas do Haydn, a capa dura, é super linda, tipo, qualidade dentro também. É maravilhosa, simplesmente uma edição maravilhosa. E daí o que eu resolvi fazer foi trocar partituras antigas minhas, dessas edições mais baratas, pelas edições da Kahneman. Comprar essas caixas aqui, né, essas caixas de obras completas, aqui a obra completa do Haydn, comprei a obra completa do Mozart, comprei a obra completa do Beethoven e comprei a obra completa do Brahms. 3 grandes compositores de música para piano, né? E aí, ontem eu recebi isso aqui. Eu estava esperando já uma caixa como essa do Haydn aqui, nessa caixa bonitona, tudo, né? E aí chegou isso aqui, e quando eu recebi, eu achei que fosse um DVD. Eu falei, gente, não acredito que eu comprei DVD do Brahms. Nem tem aparelho de DVD em casa, como é que eu vou assistir isso aqui, né? E no final das contas, era a partitura. São pequenas partituras, são mini partituras. Olha o tamanho do negócio. Porque assim, a partitura ela é grande porque ela tem um propósito, né? Você vai num piano, está longe ali da partitura e você pode ler e tocar e, sabe, e ter acesso ali ao que está escrito na partitura. Isso aqui são mini partituras, olha o tamanho do negócio, olha o tamanho da partitura, gente. Então assim, simplesmente não tem como tocar. Daí eu comecei a receber de ontem para hoje todas as partituras que eu comprei dessa editora. Então vieram um monte de partitura pequenininha assim que não tem como tocar. E aí virou piada ontem, porque eu tava lá tocando, tentando tocar isso aqui, né? Pequenininho ali no piano e não tinha como. Mas foi engraçado. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa história aí envolvendo essa treta, agora mais uma treta com o Pablo Marçal, né? Como é que você entende isso? Como você entende que deveria ser a punição para esses participantes que acabam em confusão nos debates, nessas tretas? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. O cara perde todos os direitos sociais dele e está nas redes sociais defendendo a reforma trabalhista. O cara não consegue ter escola de qualidade para os filhos, porque são poucas as escolas municipais e estaduais de boa qualidade, mas ele defende que se privatize todo o sistema de educação. O que será que faz as pessoas defenderem os seus algozes? Defenderem aqueles que lhes roubam a riqueza? No Brasil, a gente tem até uma expressão para isso, uma expressão até certo ponto polêmica, chamada pobre de direita. Pois bem, o maior professor do Brasil nesse tema, um dos maiores sociólogos do nosso tempo, Gessé Souza, escreveu um livro com esse título, O Pobre de Direita. E vai lançar esse livro e nos dar uma aula sobre esse assunto no dia 29 de setembro, um domingo às 8 horas da noite. Uma aula imperdível, histórica e que não vai ter replay. 29 de setembro, 8 horas da noite, aula com Gessé Souza sobre o seu novo livro, O Pobre de Direita.